Se ela tem origem na medula óssea, significa dizer que essa célula ela estava contida na corrente, então ela tem passagem na corrente sanguínea. Então, origem dela na medula óssea, passou pela corrente sanguínea. Professor, essa célula lá na corrente sanguínea ela é chamada de monócito. Monócito é um leucócito, é uma célula branca, uma célula de defesa. Na hora que aquela célula chamada de monócito, ela está dentro da luz do vaso, e ela sai da luz do vaso para o lado extravascular, qual é o nome do processo que essa célula, qual é o nome do processo no qual a célula sai do vaso e migra para o tecido? De apedese. De apedese, não é isso? A célula está dentro do vaso, recebeu ali a sinalização da selectina, selecionou, migra para a parede do vaso, realiza a sua transmigração, ou seja, saiu do vaso para o lado extravascular, realizou a sua diapedese, a sua transmigração. Quando o monócito ele está dentro da corrente sanguínea, por ser uma matriz líquida, você acha que o movimento é mais facilitado ou não, das células? A matriz líquida, as células transitam sem nenhum bloqueio. Agora, quando essa célula sai da corrente e vai para o tecido conjuntivo, por exemplo, você acha que ela tem a mesma facilidade para que ela consiga percorrer aquele tecido? O que vocês acham? É óbvio que não. Então, quando a célula chamada de monócito ela sair da corrente sanguínea para o tecido, ela vai sofrer alteração. Ela passa por um processo de diferenciação. E a primeira alteração que você percebe é a sua superfície. A superfície dessa célula, chamada de macrófago, é uma superfície totalmente irregular, com várias projeções. E por que essa célula ela tem essas várias projeções na sua superfície, chamados de pseudópodes? Isso aqui facilita ou não no processo de movimentação ameboide? Ela consegue se locomover através dessas estruturas. Ela faz essa célula uma função de gari. O macrófago ele é um gari do teu sistema, do teu organismo. Se ele é um gari, o que ele faz? Por onde ele passa, ele vai fagocitar o quê? Resto de células mortas. Se tem resto de células mortas, quem que vai limpar aquilo ali, que vai retirar? Depois do processo infeccioso, é o macrófago. E através dos pseudópodes que ele consegue o quê? Fagocitar, trazer para dentro de si. Na hora que essa célula se depara com uma bactéria, ela pega através dos seus pseudópodes, traz a bactéria para dentro de si, depois ela cliva e apresenta um pequeno fragmento dessa bactéria para o teu sistema imunológico. O teu sistema imunológico agora vai desencadear uma resposta imunológica frente àquele patógeno, àquela bactéria. Então, quem que englobou e quem que apresentou essa célula para o sistema imunológico reconhecer e desencadear uma resposta imunológica? Uma prova. Então, o que eu quero que você grave é o seguinte: uma célula de origem na medula óssea realizou sua diapedese, alterou a sua superfície, tornando-se uma célula de superfície irregular, com várias projeções que facilitam no movimento ameboide, facilitam no processo de fagocitose. É uma célula especialista em limpeza do nosso organismo e é uma célula especialista na apresentação de antígenos. Por isso que nós chamamos essa célula de uma célula APC, célula apresentadora de antígeno. Então ela faz a limpeza do organismo, resto de célula, tudo ela vai digerir. Mas na hora que ela se deparar com um antígeno, que ele é bacteriano, viral, seja qual for, que ela englobar, ela não vai destruir. Ela tem que destruir, manter um peptídeo, que é chamado um fragmento, e apresentar para que o sistema imunológico tome conhecimento que ali existe o quê? Uma infecção acontecendo.
Se ela chegasse e destruísse, o organismo não teria ciência de que ali tem um processo infeccioso, não desencadearia uma resposta imunológica. Oi? Como se fosse o quê? Agora, essa célula, ela altera só a sua superfície? Não. Essa célula, ela começa a evoluir o seu retículo endoplasmático, desenvolver o seu retículo endoplasmático rugoso, desenvolver o seu complexo de Golgi, ou seja, ela é uma célula produtora de proteínas. Eu acabei de falar que a célula de Langerhans, que nada mais é que um macrófago, estava produzindo colagenase. Colagenase é uma proteína com função enzimática. Então, ela é especialista em produzir o quê? Colagenase, elastase, lisozimas. Por que que essa célula agora ela é especialista em produzir proteínas com função enzimática? Elastase e colagenase. Dentro do teu sangue, ela não tinha resistência. Agora, fora do teu sangue, se essa célula ela estiver lá no teu tecido, ela precisa ou não escavar o tecido para que ela possa transitar. Ela está dentro de um tecido engessada. Na hora que ela libera colagenase, o colágeno começa a ser o quê? Degradado. Na hora que ela libera a elastase, a elastina do tecido começa a ser degradado. Ela libera essas enzimas colagenase e elastase justamente para quê? Para que forme espécies de túneis e ela consiga transitar no teu corpo. Através dos pseudópodes, ela vai conseguindo percorrer. Professor, a infecção é lá no dedão do pé. Ela chega lá, é óbvio que ela chega. Ela vai liberando as suas enzimas, vão degradando os tecidos e ela vai o quê? Passando, ela tem mobilidade, é uma célula que precisa de mobilidade. Já que ela realiza o processo de limpeza do nosso organismo, é uma célula que por onde passar, ela vai o quê? Realizar a desinfecção. Para isso ela precisa ter passagem. E para que ela tenha passagem, ela tem que degradar os tecidos que estão à sua frente. E aí ela consegue transitar. Professor, então ela realiza o processo de liberação dessas enzimas para que ela possa transitar. A sua superfície tem componentes que favorecem a fagocitose, favorecem a movimentação, mas quando ela traz componentes para dentro de si, ela tem que digerir esses componentes. Então eu posso afirmar que essa célula, ela tem um grande quantitativo de lisossomos, porque lisossomos vão realizar o que? A digestão intra. Então ela especializa os seus lisossomos. Ela tem um grande quantitativo de lisossomos para que quando trazer os componentes para o lado intracelular, ela possa realizar a digestão intracelular desses componentes. Então quando eu falar de macrófago, é uma célula de medula óssea, origem de medula óssea, que realizou a diapedese, modificou a sua forma, organizou, desenvolveu as suas organelas, produz muita proteína com função enzimática para escavar os tecidos. Ela tem muita enzima hidrolítica, enzima proteolítica nos seus lisossomos e a sua superfície é toda irregular. Essa superfície irregular, ela tinha essa mesma superfície quando era monócito? Ela não precisava disso, porque ela tinha livre circulação.